26, versículo 31, em nome de Jesus. Aqueles que fossem achando, se coloquem de pé em nome de Jesus. E nesse momento eu quero agradecer a Deus. Agradeço a Deus por tudo, pela grande oportunidade a qual Ele me concede todos os dias. Agradeço também ao anjo da igreja, minha mãe pastora Liane, a qual me confia e confia na palavra do Senhor, dita pela minha boca. E agradeço também a igreja também que está aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mateus 26, versículo 31. Amém? Aleluia. Pedro é avisado. Versículo 31. Mateus 26. Versículo 31. Então Jesus disse-lhes todos vós, esta noite vós escandalizeis em mim, porque está escrito: ferireis o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, em ti nunca me escandalizei. Imediatamente Jesus respondeu e disse: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarei. 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mistério morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Amém? Vai sentar, dando glória ao Senhor Jesus. Irmão, isso é uma palavra muito forte. É uma palavra que um homem que está dando uma palavra a outro homem. É a palavra de confiança. É uma palavra de capacidade. É uma palavra de cumprimento. É uma palavra de garantia de que ele é, do que ele está dizendo. Para ele tem que abrir a boca e saber o que é que ele está dizendo. O Mestre Jesus, ele veio nessa mesma história do Pai, sabendo a história do Pai, que não foi fácil dar teu filho amado, não foi fácil olhar para essa multidão e dizer, não foi fácil que ele olhava a multidão que não prestava, uma geração perversa, uma geração que estava no mundo à mercê de Satanás, servindo as obras do diabo, uma geração que somos nós aqui, a qual nós tínhamos um dia uma palavra a cumprir, uma palavra para dar, mas esta palavra, eu quero dizer que nós vivíamos lá no mundo do outrora, e o nosso Pai via nosso sofrimento, via a nossa vida, a nossa batalha, a nossa labuta, a nossa coisa, as perversidades que nós vivíamos, mas Ele tinha um grande amor, mas Ele nunca deixou de ter um grande amor por nossas vidas, e este amor, Ele teve que abrir mão de tudo por nossas vidas, que qual ninguém abriria mão, e muitos hoje, eu quero dizer para vocês logo, vocês que estão no Evangelho, você não está abrindo mão de tudo para servir ao Senhor, você não está abrindo mão para largar tudo que não agrada ao Senhor, porque Pedro disse, ainda que me escandalize, não deixarei de ti. Jesus disse, não se escandalize, não me escandalize. Eu quero dizer para vocês que muitos estão escandalizando o nome do Senhor. Eu tenho uma vergonha, porque eu digo que eu tenho vergonha, porque eu prego a palavra do Senhor. Eu não prego com amor, eu não prego mansamente, eu prego mesmo brutamente, porque o Evangelho de Cristo é espinhoso, e eu não vou pregar aqui para você doçura nem maravilha, porque lá fora eu também sou aqui e sou lá fora. O que eu prego aqui, eu prego lá, mas dá um Evangelho a desejar
desejar aos olhos de Deus. Então Pedro era um homem que ele viu, que ele sabia que Jesus ia sofrer, ele sabia que Jesus ia padecer, não por amor ao Pai, não por amor a ele, mas sim por amor a nós, por amor até a Pedro. E Pedro chegou, abriu a boca, e o Pai, Jesus, estava abrindo os olhos de Pedro, estava abrindo os olhos dele, estava orientando ele, que com o tempo ia acontecer a luta, ia vir as batalhas, ia vir a divergência, ia vir as afrontas, ia vir tudo para cima de Pedro, porque quando a gente larga o mundo para servir o mundo de Deus, o mundo verdadeiro, Satanás começa a se levantar. Mas quando o Satanás começa a se levantar, é porque você tem que estar atento, porque você não está disperso, você não está despercebido, você já sabe a cada um, porque agora a palavra que tu deste, a palavra que Pedro deu, Jesus sabia que ele ia negar, Jesus sabia que ele ia recuar, Jesus sabe de tudo, porque antes de ele vir, o Pai orientou até ele na hora do sofrimento, fortaleceu até o espírito dele no sofrimento, porque o qual não era para dar a sua vida por todos nós, mas ele não foi homem que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Mas quando o Pai disse que ia dar meu filho, vou dar ele como minha única herança, como meu único herdeiro, por uma geração que não valia nada, por uma geração a qual ela era obstinada ao pecado, por uma geração que era obstinada a Satanás, que vivia à mercê de Satanás, mas ele disse: eu tenho que dar eu tenho que enviar não para condenar, mas sim para salvar. Mas o diabo faz de tudo para que ele condenasse o mundo, mas ele não veio para condenar. Muitos estão se condenando. Então ele disse aqui, Pedro falou a palavra que ele não garantiu a palavra que ele deu. Então a palavra que você der, você tem que garantir o que você está falando. Eu vejo muitas promessas. Eu vi aqui, e está esse púlpito aqui, e aqui está a palavra do Senhor. Quando alguém se converteu, quando alguém ergueu os seus braços, as suas mãos para Jesus e disse: eu aceito Jesus como Salvador da tua vida, mas tu me faltou a palavra e dizer a vocês, para que vocês aceitem a Cristo Jesus. Sabia que vai vir luta, sabia que vai vir tudo, vai vir batalha, vai vir tantas coisas. Você já sabia, porque durante o tempo que vocês vêm se convertendo, durante o tempo que vocês vêm congregando, durante o tempo que você vem passando na presença do Senhor, vocês já viram os sinais de Satanás, vocês já viram as afrontas de Satanás, vocês estão sentindo a afronta do diabo, mas o mundo estão a desejar dar lugar para Satanás, a desejar e regozijar e bater palma. O inferno já está cheio de alma, eu creio, mas o céu é pouco. O inferno está povoado de desobedientes, de pessoas incapacitadas, pessoas sem caráter. O inferno já está cheio de gente perversa. O diabo está desejando, o diabo está aplaudindo a natureza humana, uma natureza perversa. Então Pedro, ele deu essa palavra, que ainda que me venha tudo, ainda pode dizer que me mate, ainda que venha as transgressões, mas eu não escandalizarei o meu Senhor. E o pior que ele escandalizou, porque Jesus, no dia que Jesus foi pego, Jesus foi preso em justa causa, porque ele não devia nada, ele não comprou nada para pagar, mas ele pagou um grande preço pela minha vida, para a vida de vocês. Então, igreja, eu estou dizendo para a igreja: tomarás cuidado com o que você está fazendo, tomarás cuidado, igreja, com as suas atitudes, porque Pedro, ele agiu de uma atitude tão triste, uma atitude tão trágica, que se fosse de abrir a boca para dizer mata aquele homem, ele abria a boca. Mas quando chegaram para ele: você conhece aquele homem? Você conhece aquele homem? Não sei. Você sabe que ele não. Você sabe por quê? O medo de morrer. Mas o medo de morrer faz você recuar e Satanás entrar em cena. Então o diabo fez de tudo
dispersa, muitas pessoas estão sem visão, muita pessoa tem a mente, mas não está sabendo meditar o que está fazendo. Veja o cumprimento da palavra, veja o seu juramento, veja o pacto que você fez, veja o que você está fazendo hoje. Então você não está garantindo a sua palavra, porque Pedro, ele deu para trás, mas o Senhor sabia que Pedro ia negar 3 vezes ele. No cantar do galo, na meia-noite, ele ia negar 3 vezes. E pessoas, e aquelas mulheres que eu creio ali, que poderia ser cristã ou não ser cristã, ela percebeu, ela olhou o perfil de Paulo, ela olhou o perfil de Pedro, ela olhou a personalidade de Pedro, que tinha tudo a ver com o Pai. Mas você, a sua personalidade está tendo a ver com quem? A sua atitude está tendo a ver com quem? Com Deus ou Satanás? Com Satanás, porque se você olhar bem, você está fazendo a vontade do diabo e deixando a desejar o nome de Deus ir para a lama. E ele não aceita ser abandonado, ele não aceita ser rejeitado, ele não aceita ser escandalizado. Então cuidado com vocês que estão escandalizando o nome do Senhor. E dê a palavra, a partir do momento que você se converteu, que você deu a palavra, que entregaria a sua vida ao Senhor, você deu a palavra, então vai vir tantas coisas, vai vir tudo. Porque na vida de Pedro só vieram perguntar a ele, e não foi os sacerdotes que vieram perguntar a Pedro. E que vieram perguntar a Pedro foi 3 mulheres que vieram perguntar a ele: você parece com ele, você anda com ele, eu não ando não, você faz tudo para ele, eu não faço não. Então vai chegar o dia que o Pai vai ter um dia um julgamento para cada um. Então quero dizer para vocês que a minha vida, antes de eu vir para o Senhor, eu tive o que fazer, eu tive como eu analisei muito bem a minha vida para quando eu vim para Ele. O meu chamado foi um chamado extraordinário, porque eu vivia de um trabalho, eu não vivia de carteira assinada, eu era uma pessoa ambulante. Ao dia que tivesse, eu vinha, eu trazia no meu bolso. O dia que não tivesse, eu me conformava. Então hoje eu creio que estou hoje na presença do Pai, e creio que era a paciência dele, que era o conforme dele, me acompanhando a cada dia e me fazendo me conformar com as coisas, com pouco e com muito também. Não é possível hoje eu não me conformar. Agora em Romanos 12 está dizendo: não vos conformei com este mundo. Eu quero dizer para vocês, mas transformar pela renovação de Deus. Muitos não estão transformados, porque se tivesse transformado, não estava dando lugar a Satanás. Se tivesse transformado, estava fazendo as coisas que o Pai, estava fazendo as coisas que o Filho gosta, que o Filho se agrada. E aquele que é o valente, ele bota outro valente para trás. Então quero dizer para vocês que Pedro, ele deu a palavra ao Senhor, ainda que vinha tudo sobre mim, mas eu não te negarei de jeito e maneira nenhuma. Agora eu vejo hoje, e o que eu vejo aqui me lembro de outrora. Eu com poucos dias no Evangelho, na minha convenção, que não vai ter para mim 2 convenções, para mim vai ser uma convenção, porque eu vim me convertida, eu vim com o poder de adorar, eu vim com o poder de entregar a minha alma andava angustiada, a minha alma andava à mercê de Satanás todo dia, como Paulo diz, que todo dia Satanás me bofeteava, porque todo dia Satanás me bofeteava também, mas eu estava lá no mundo, eu estava no pecado, adorando coisas que não era para adorar, mas hoje eu descobri o que estava em mim era um espírito maligno. Então, quando eu vi, este espírito saiu da minha vida, porque foi declarado, foi revelado por homens e mulheres de Deus, libertação. Então eu estava na minha casa e eu disse para alguém: a partir de hoje você vai permanecer aqui, e no dia que tu não permanecer, quem vai entrar é meu Pai eterno. E para a glória do Pai, para a derrota de Satanás, hoje meu Deus entrou na minha casa e está ceando na minha casa espiritual, e faça também
escandalizar, que ele não venha envergonhar de você, porque ele diz: eu não tenho do que se envergonhar de uma ovelha, ou de um homem, ou de uma mulher que está na minha presença. Mas muitos estão envergonhando o nome de Deus, muitos estão escandalizando o nome de Deus com a atitude. Então Pedro, o que aconteceu com Pedro foi isso. Ele disse que ainda que venha, não me escandalizarei. Ainda que aconteça algo comigo, eu vou te honrar, eu vou te zelar, eu vou zelar o teu nome. E o pai e o filho disse: eu vou subir, mas vou voltar para buscar um rebanho. Que rebanho é esse? Um rebanho disperso? Um rebanho que não está dando o lugar para Deus? Um rebanho que não está fazendo a vontade de Deus? Um rebanho que está fazendo a vontade de Satanás? Que rebanho é esse? Então, naquele dia, foram todos embora e ficou Pedro. Então Pedro, o que foi que ele fez? Ele negou. Ele deu uma palavra. E palavra de homem e de mulher tem que ser palavra de homem, palavra de mulher. Não palavra de descarado, não palavra de vagabundo, não palavra de safado, não palavra de safada. Se você vai para a presença do Senhor, você tem que honrar o que você falou, o que você decretou aqui nesse púlpito, ou aonde você estiver. Levarás a palavra do Senhor, porque para quando a gente chegar no lugar que a gente chegar, que o diabo queira se levantar contra mim ou contra você, a gente está livre, a gente tem respaldo, a gente tem palavra para dizer para Satanás: ainda Satanás, que você venha me rodeie, ainda Satanás, que você coloque um rebanho de Satanás, de satanista sobre mim, você não vai prevalecer. E naquele grande dia, eu creio que foi o diabo que fez de tudo para Pedro dizer: nega ele, recusa ele. Diga para ele, diga para o que eu não conheço. E a dor que Jesus passou ali, sabia que ele ia negar ele, sabia que ele ia desapontar ele, e todos foram embora. Mas eu quero dizer para vocês que há tempo, há um arrependimento a cada um. Então Pedro, ele não honrou a palavra, mas o Senhor sabia, o Senhor Jesus já sabia que tudo ali não passava do diabo. Está querendo levar, está querendo tirar os projetos que Deus tinha com Pedro, mas ele não teve como tirar, porque Pedro, naquele momento, ele não chegou, não continuou mentindo, ele chegou, ele foi para o joelho, ele se arrependeu amargamente, ele chorou ali naquele lugar, ele chorou amargamente. O coração de Pedro estava mil, a mente de Pedro estava mil de arrependimento. Aonde está o teu arrependimento? Aonde você está se arrependendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está continuando a fazer para poder você se arrepender? Ou para o Pai, quando vir buscar suas ovelhas, e você não poderá estar no lugar escolhido. Mas aqui tem um... Eu costumava pregar e dizer para as vidas: aquele que não beber da água do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. Aquele que não fazer aliança com Cristo não vai poder entrar no reino do Senhor, porque lá tem um lugar preparado para todos. Mas vai ser o grande dia que o Pai vai chamar a cada um, de cada igreja, de cada um vai ser chamado e ser julgados, um para condenação e outro para a salvação, um para a direita, outro para a esquerda. Então esse Pedro, ele falou tudo e no final ele negou. Mas mesmo assim Jesus não rejeitou ele. Mas mesmo assim o bonito, que Deus se agradou, que Jesus se agradou, porque Jesus não passou por enganado. Pedro pensou que Jesus ia se enganar, mas Jesus não se engana com nada. Jesus está com um olho de chama de fogo. Deus está olhando para os quatro cantos dessa terra. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? As más obras ou as boas obras? Porque a gente prega João capítulo 3 e tem o 19, né? A condenação é essa, que a luz veio para os homens, mas os homens amaram mais
que está fazendo obra do mundo, e tem cristão e tem católico que está fazendo obra de crente. Então, o que é que está acontecendo aqui? Que vai chegar uma hora que vai ter uma escolha. A palavra de Deus não nos engana. A palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. a palavra de Deus não é mentirosa. O que eu pregava, o que eu continuo pregando para o povo, que Jesus vai voltar, mas para buscar um povo são e sarado, um povo convertido. E aqui no versículo do 25, voltando, de 35, versículo diz, não, no 36 diz, aqui no 34 ele diz aqui, olha o que eu descobri, olhando a palavra, passando pela Bíblia, eu descobri o que eu estava pregando para o povo, e está aqui, no 34, Jesus dizendo, então dirá o rei aos que estiverem em sua direita, vinde bendito de meu Pai, possui para herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, em que Jesus preparou, e que Deus preparou o reino para nós. Mas muitos, eu creio que muitos não vão chegar a herdar o reino de Deus, ainda se não se arrepender, ainda se não parar com as más obras, ainda se não parar com as mal condutas, ainda se não parar com o que você está fazendo, você não vai entrar lá, não vai mesmo, porque o dia do juízo final, Apocalipse 12, o juízo final diz, esse que julgarei os grandes e pequenos, naquele grande dia, primeiro vai chegar a ser julgados os mortos, aqueles que vão dar conta, aqueles que mataram, aqueles que prostituíram, são os que vão ser primeiro julgados, e depois vai ser os cristãos a ser chamados. Eu costumo dizer para o povo, vai ser doloroso para naquele dia. Eu digo para aqui, para a igreja, você toma cuidado com o que você está fazendo, com sua atitude, porque o que tem para crente, o que tem para ímpio, tem para crente, porque naquele grande dia pode você ser lançado no inferno junto com os ímpios, porque você está fazendo as más obras, as mazelas, a qual Deus não está se agradando, porque a palavra dele é eficaz e verdadeira. Então eu quero dizer para vocês, o que eu vejo, ele está em Romanos 12, não me conformo com o que está acontecendo com o povo cristão, um povo insolente, um povo doente, um povo que não consegue se libertar, aí prega a libertação, aí canta, vive, mas na hora não vive nada. Um povo que vive no meio das trevas, fazendo a vontade das trevas, fazendo o que o diabo gosta, fazendo o que Satanás está gostando, mas no grande dia do juízo final será julgado, vai ser julgado a todo mundo, porque ninguém vai escapar naquele grande dia dos olhos do Senhor. Não vai dizer que vai ser chamado, eu vou ser chamada para apresentar minhas obras, eu vou ser chamada para apresentar. Então ele está vendo aqui que o que eu estou aceitando, o que eu não estou aceitando, ele está vendo aqui o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Então eu dou a garantia a vocês, porque Pedro não deu garantia. Eu quero dizer, na minha parte, foi quando na primeira convenção, no dia da minha conversão, que eu me converti, no mesmo dia, no mesmo seguinte, em que eu ergui as minhas mãos para Cristo, ao meu Jesus, ao meu Pai, eu disse de boca alta, ninguém escutou, mas eu disse, a partir de hoje, meu Pai, a partir de hoje, meu Rei, levarei a cruz contigo e dividirei as suas dores comigo. Então as afrontas vão vir sobre mim, as astúcias do diabo sobre mim, a divergência vai vir, mas eu tenho que dar garantia da palavra que eu dei. E que garantia vocês estão dando para Jesus? Me diga aí agora, igreja, se for fiel, que garantia você está dando? Garantia de que? De decepção? Garantia de rebeldia? Garantia de perversão? Então aquele que está fazendo a
pervertido. Por isso que o Senhor diz: bota a tua casa em ordem, senão eu vou. Ezequias que andava na presença de Deus disse: coloca a tua casa em ordem, Ezequias, se tu morrerás e não viverás. Deus não está cansado, mas Deus já está cansado de ele usar o servo dele ou a serva dele aqui na igreja e dizer, para abrir os olhos ainda, que ele está vindo, que muitos fizeram como Pedro, muitos estão fazendo como Pedro. Você sabia que Jesus foi crucificado por nossa causa? E hoje, o que é que a gente poderia sentir? Ir para o joelho a cada dia pensar que ele sofreu, que ele padeceu, ele sofreu dores feridas imortais. Então, se você estiver no Espírito de Deus, se você estiver voltado para Deus, a tua palavra é bem agradável a Deus, a sua atitude é bem agradável a Deus, e você sentirá a dor dele e você se tornará no lugar dele. Mas muitos não estão se tornando no lugar do mestre, não estão se tornando no lugar do Messias. Mas vai haver um dia aqui, que ele está dizendo: neste dia dirá que eu vou vir, mas nem todos que dizem que vai subir, não vai subir. E ele vai dizer o quê? Ele vai ser todos naquele dia, ele vai dizer que vai apresentar ao Pai, é ele mesmo que vai nos apresentar. Ele vai chamar um a um e vai aprovar as suas obras, a qual você está fazendo, a qual você está cometendo. Se você está fazendo obras boas, continue fazendo suas obras boas, porque lá está um lugar garantido para você, uma morada eterna. Existem duas moradas, inferno e céu, a qual você está querendo se afundar, a qual você está querendo entrar. Então você está com o pé no inferno e você já está sabendo, porque aqui Deus revela, não é mentiroso e não é mentirosa. Então aquele que Deus revela, aquele que está sabendo o que Deus é capaz, está se rebelando contra Deus, está fazendo a vontade do diabo, está recusando os preceitos de Deus, está escandalizando o Evangelho de Cristo. Dentro de você mesmo, você está escandalizando. Muitos não estão vendo, mas muitos estão vendo. Então, não, em Romanos 12 diz que eu não vos conformei com este mundo. Então eu vivo na igreja que eu não me conformo com o que está acontecendo. Eu não me conformo, porque quando eu dei a minha palavra, eu disse: a partir de hoje eu levarei a cruz contigo e dividirei as suas dores comigo. Então isso é palavra de mulher. Mas eu não estava sabendo que vinha tanta luta, tanta afronta, tanta investida do diabo na minha vida. Mas aqui eu estou de pé, para a glória de Deus, é para a honra dele, é para a glória dele o que eu vou falar aqui agora. O abençoado está aqui, os homens de Deus está aonde eu ando. Não vejo nenhuma palavra desagradável, não vejo nenhuma palavra de decepção de Deus dizer: eu estou decepcionado de você, eu estou envergonhado de você. O que Deus diz. E Josué 9 diz: tem de bom ânimo, vai em frente, porque tem um louvor que diz: aonde você está no espinho, eu estou contigo. Você está no fogo, eu estou contigo. Você está na água, eu estou contigo. Então que venha um vendaval de tempestade, que venha um vendaval de perturbação, que venha um vendaval até na minha casa, mas eu estou de pé e como uma palmeira, porque eu vim com poder não te negar ao Pai. Então eu tenho vergonha, eu vou dizer para a igreja aqui, eu tenho vergonha de certos cristãos, eu tenho vergonha. Eu não vou botar minha cara de baixo não, mas eu tenho vergonha. Mas o Pai me dá fortaleza para eu suportar. Mas eu tenho vergonha, porque Pedro, ele foi uma vergonha assim. A passagem de Pedro, porque ele ganhou 13.000 almas, ou quase 5.000 almas, mas antes ele deu uma palavra. Ele deu uma palavra que não era para ele ter dito isso. Se ele não sentia confiante dele, ele não desse uma palavra. Mas você dá uma palavra para Deus, você tem que ser homem, você tem que ser mulher, não voltar para trás. Eu vejo muitos aí voltando para trás, dentro do Evangelho, mas está com o pé
Eu vou citar uma igreja que eu tenho prazer. Não conheci, mas sei que meus irmãos estão na glória, porque venceu a fome, venceu os atritos, venceu a divergência. Outros vinham chamar, eu creio que outros vinham chamar ela para fazer coisas erradas. Ela não ia. A cada um da igreja, a igreja primitiva, a igreja de Filadélfia, ô igreja, saudade. Ele diz: não tenho vergonha, não tenho nada do que dizer desta igreja, não tenho nada do que dizer desta igreja. Esta igreja foi uma honra. Deus honrou essa igreja, porque essa igreja, ela não se desviava. O povo da igreja, ela não se desviava por nada. Ainda que o diabo perturbou, ainda que o diabo botou uma multidão, mas sabe o que era a igreja? Eu creio. Sabe o que era que a igreja primitiva olhava? Sabe o que era que o povo de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, olhava? Era quando eles olhavam para trás, quando ele olhava para cima, ele via: sofreram por mim, padeceram por mim, pagou um preço muito caro por mim. Então jamais eu vou dar lugar a Satanás fazer isso com o meu mestre, com o meu Jesus. Então foi para isso que ele pagou um preço muito caro. Não para você mentir, fale a verdade. Não para você prostituir, não para você se meter com pessoas arrogantes, não para você se meter com ímpio, não para você se igualar a ímpio. Então, se você se iguala ao ímpio, você está sendo como ímpio. Então, no meio dos ímpios, nós temos que fazer a diferença. Então, não negue a Jesus. Ainda é tempo de você se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Porque se você não está convertido, faça outra convenção, faça outra aliança com Jesus. Porque quem fez se converter de verdade sabe a dor dele, que se entregou a vida para ele, sabe o quanto hoje dói em saber a infiel injustiça que alguém está cometendo. Então Pedro, ele cometeu a injustiça e disse que não conhecia o Messias. Eu não conheço esse homem. A morte pode vir até você, tudo pode vir até você, mas nunca diga que você não conhece Jesus. Mas eu digo a verdade para vocês, que muitos não estão desconhecendo Jesus, muitos estão desconhecendo Jesus. Mas eu vou pregar para a igreja, mas não te preocupa não, olha. Não te preocupa não, porque está aqui, ó. Está aqui, ó, porque vai ser todo chamado naquele grande dia. Ele sabe o meu coração como é que está. Ele sabe como é que anda a minha mente. Uma mente que não aceita. Então, para eu não aceitar, eu não tenho que errar. Para eu não aceitar os seus erros, para eu tenho que andar firmada na rocha, para quando eu ver você no erro, ou eu ter palavra para te dar, ou então eu me calar e deixar Deus entrar em providência. Se você está esperando a providência de Deus, você vai ver no dia do juízo final. Então, são poucos fiéis e adoradores, e Deus está procurando fiéis e adoradores. E Pedro, ele avisou: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu creio que não foi fácil o mestre abrir a boca para dizer isso, porque é uma traição. É uma traição, igual outro também, outro ladrão, que só cuidava das coisas da terra, que quando ele viu uma mulher fazendo coisa boa, o Satanás levantou sobre ele e disse: por que está fazendo isso? E o Messias disse para ele: poderia tu estar fazendo que nem ela, mas deixa ela fazer. Não persegue, não persiga. Na conjectura ele está dizendo: não aflige esta mulher, não aflige um homem de Deus, não aflige uma mulher de Deus que está na presença, não aflige um homem, uma mulher de Deus que está na perfeita e a vontade verdadeira de Deus. Quando você vê uma mulher ou um homem de Deus fazendo tudo para Deus, não vai para cima não, porque você vai se quebrar. Porque a forca que você está preparando para você, você não sabe, mas o Pai está sabendo que você está preparando uma forca para você mesmo. Aquela mulher, ela fez o que ninguém queria fazer. Aquela mulher, ela deu tudo. Ela não
precisou, ela não olhou, se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Vou ficar sem dinheiro? Vou ficar sem comida? O que vai acontecer comigo? Ela não olhou nada, mas ela fez o que eles não podiam fazer. Então muitos dentro da casa de Deus estão fazendo o que muitos não fazem. E quando faz, há perseguição. Não faz e não deixa os outros fazer. Mas Jesus defendeu aquela mulher. Deixa ela fazer, porque ela está me preparando. Ela está fazendo isso e preparando para o meu enterro. Porque logo, logo eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ser preso, eu vou ser pego, e aquela mulher não vai me ver mais. E aquele que você está tendo cuidado, entrando na fila dos ladrões, entrando no meio dos ladrões, então é esse que poderia fazer também é o que ele está fazendo, as coisas erradas, vivendo as coisas mundanas, a vida mundana é sobre ele, a vida antiga é sempre sobre ele. E aquela mulher, se ela tivesse o mundo outrora, o mundo dentro dela, ela não ia fazer aquilo ali. Então aquilo ali foi uma honra para o Messias. Então a cada dia que eu fizer algo para ele, é uma honra para ele. A honra não é para mim. Tudo que eu fizer, eu fazer para ele. Então ele naquele grande dia vai ter a sua escolha. Mas aqui vai ser os escolhidos. E lá vai ser poucos chamados. E muitos escolhidos e poucos chamados. E muitos escolhidos e poucos chamados. Mas aquela mulher, ela não chegou, não olhou para Judas, não olhou nada. Ela sentiu aquilo de fazer. É uma obra tão linda, tão maravilhosa que aquela mulher fez. Derramou aquele unguento sobre a cabeça do nosso mestre. Sabe por quê? Porque assim como ele honrou ela honrou a ele. E ela, para ser honrada, ela teve que honrar ele. Então ele defendeu aquela mulher. Então não quero impedir na vida de uma mulher de Deus, de um homem de Deus que está na posição do Senhor. Não interfira no que Deus, no que alguém quer fazer. Não atrapalhe, porque se atrapalhar, Deus tira de cena. Então o que foi que aconteceu? Não precisou nem Deus tirar Judas de cena. Não precisou nem Jesus dizer se mate. Então com a mesma moeda que ele comprou, com a mesma moeda ele pagou. E ele mesmo se suicidou. Porque a ganância de Judas foi tão grande. Porque ele estava sabendo que ele tinha maior riqueza diante dele. Ele tinha maior ouro na vida dele. Que ele, quando veio, ele não é pobre, ele não é mendigo. Ele veio e disse: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Mas o que era que ele queria? O que era que ele queria fazer é isso: roubar. Enquanto na presença de Deus estão roubando a consciência de Deus, roubando o prazer de Deus que deu, vem dando para dar ao diabo. Se fizesse como aquela mulher, muitos estão fazendo como Judas, muitos estão fazendo como Pedro. Mas ele disse que naquele grande dia virá. Um dia a minha irmã estava no Rio de Janeiro, e eu aqui intercedendo não só por ela, porque Deus nos levantou para não lembrar quem está lá fora, não para se igualar quem está lá fora. Deus nos levantou para levantar quem está lá fora, não para derrubar mais quem está lá fora. Então muitos, em vez de levantar o que está lá fora, estão derrubando com suas atitudes, com suas insanas, com suas insantidades, com sua infidelidade, porque o Senhor, Ele é o guarda fiel. Ele não tinha razão de morrer por nossas causas, mas Ele morreu por mim e por você. Então a minha irmã estava lá no Rio. A minha irmã estava lá no Rio de Janeiro. Ela teve uma recaída lá no Rio de Janeiro. Não vou começar primeiro aqui. Vou começar primeiro por aqui. Quando ela veio para a presença do Senhor, depois do vendaval que ela passou, e ela tomou posse, ela é uma mulher que ela foi afastada de Deus, e eu nunca sabia. E penso uma mulher
gostava quando viu o sino dela. Um passo só terás, que maravilha. Ela cantava todos esses hinos e eu lá no fundo da minha casa ouvindo o sino dela. E sem saber que o Messias pagou um preço muito caro e ele estava preparando a mim também para eu me relembrar, para ele me lembrar dos hinos e que eu gostava. E ela cantava isso tudo e eu não entendia porque ela estava cantando. Sabe como eu vim entender? Depois que eu larguei a vida do diabo, depois que eu larguei de adorar Satanás, depois de eu largar de fazer a prática de Satanás, aí eu larguei tudo para vir para esse verdadeiro e cheiroso e rosa de Saron, a qual o maior perfume que estava me perfumando e me tirou do pecado, do lamaçal dos infernos, a qual vivia. E aí eu vim para o Evangelho e passei a interceder pela minha família. Porque antes ganharam a alma dela, mas não se preocuparam com a alma dela. É como Deus disse que vai vir e vai ver muitos dispersos. E ele vai vir para buscar o rebanho dele, a qual quem está aqui está deixando a desejar aos rebanhos. Então ela aqui veio embora, ela estava doente, passou um torrente, ela disse que viu a voz dizer, vira, ela estava com empachamento, porque quando a gente vem para Cristo Jesus, aí aparecem muitas coisas. Quando ela renovou a aliança dela, que foi aqui na casa dela, aí vai parecer coisa. Mas eu aqui intercedendo pela vida dela, e eu dizendo para o povo chorando, eu dizia para o meu povo, isso é para vocês verem, isso é para vocês saberem o que é dor, isso é para vocês verem o que é sofrimento, porque Jesus está voltando, Jesus está vindo aí para buscar o povo. E vocês, como da minha família, olhem o espelho de sua mãe. Vocês hoje estão chorando, vocês hoje estão se lamentando, mas a sua mãe não vai morrer. A sua mãe está sendo provada como óleo no fogo, porque ela precisava passar por esse processo para ela assumir o pecado dela, para ela saber que Deus falava na terra. E ela viu uma voz. Depois de tudo, deu um empachamento, ela deu vontade de vomitar, ela não poderia vomitar. Mas aí ela viu uma voz, vira para o lado. E de repentemente, Deus enviou Miguel Arcanjo, Deus veio, nosso Messias veio, e enviou uma enfermeira, e na hora que a enfermeira passou na porta, ela ainda teve a ação de chamar, e chamou, me vira aqui. Quando ela virou, saiu uma gosma, que ela disse que não sabia de onde tinha saído, e ela disse, da hora eu vi a voz, e esta voz foi a voz de Deus. Eu vi o que foi. Então ela estava reconhecendo, ela renovou a aliança. Satanás fez de tudo para tirar ela. Satanás armou laço até para enviar um homem na vida dela, enviou. Mas um dia eu dormindo, Deus me deu uma palavra, Deus abriu a Bíblia, eu dormindo, em números não me deu nem o 19, o número 18, capítulo 20. Aí falando, vou ter que falar dos casamentos ilícitos. Os casamentos de falsidade. Porque o que tu fez com Jesus foi o de verdade. Você está sendo falso. Muitos estão casando e agindo com falsidade. Não é o casamento físico, é o casamento espiritual, a qual você fez uma aliança com esse Deus, com Jesus, e não pode quebrar. E muitos estão quebrando. E o diabo fez de tudo, mas eu digo, Satanás, tu vai sair da vida dela, porque quem me chamou garante. Então ela chegou, esse homem levou esse homem para lá, e eu senti, e antes dela ir, eu li a palavra. Ela não foi bruta a mim, ela não foi ignorante a mim. Eu, com medo de dizer a ela o que era verdade, casamento ilícito, porque ela estava no Evangelho, mas o diabo botou ela para se misturar com uma pessoa ímpia, afastada. Mas eu digo, eu não perco a esperança, eu não perco a esperança do Pai, eu não perco o grande conforme do Pai. Eu sei que Ele vai tirar ela dele. E aí tirou. Aí ela chegou e me disse a palavra. Ela disse, minha irmã,
Está certo você. Você está certa mesmo. O que eu estava fazendo estava errado. Mas ainda há tempo de você, igreja, consertar as suas veredas. E veja onde você está colocando os seus lindos pés. Que eu não vou dizer maus pés, para não dizer o contrário. Os seus pés. A cada dia Deus está de olho a cada um. A cada dia Deus está olhando para cada um. Então arrependemos, porque é chegada a hora do reino de Deus. E só vai entrar lá os lavados e os remidos. Mas Pedro, apesar de tudo isso, mas Deus fez um grande trabalho na vida de Pedro. Porque Pedro se arrependeu e não fez mais do que agradou o coração dele. Assim como a palavra está indo para vocês, primeiro vem para mim. Primeiro olhe para mim. Porque eu tenho família no erro. Eu tenho família no pecado. Então o diabo faz de tudo para que eu venha fazer, mas a investida dele cai por terra, porque eu sou avisado. Então Pedro foi avisado que ele ia ver, que o diabo ia botar ele para trair. Então vocês que Deus revela, vocês que Deus está falando, e você está ouvindo por um lado e saindo por outro, eu digo a vocês, amada igreja, revogue. Não se conforme com o que vocês estão fazendo. Não se conforme nos caminhos que vocês estão indo. Porque as portas do inferno estarão abertas, e a do céu também. Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo, as portas do inferno vão continuar abertas, e as portas do céu não vai poder abrir. E o grande dia vai chegar para cada um. Essas são as palavras para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Se coloque-se em pé, feche seus olhos.